Olá, gente, começando mais um Meon Entrevista aqui pelo portal Meon, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto que envolve saúde pública, saúde, inclusive o tema que vocês vão ver durante a conversa, que vai até virar lei na cidade, a gente vai passar todos os detalhes. Gente, eu estou aqui com a Gabriela Lourenço e com o Felipe Deste, e eles são do Colégio Alfa Lumen, que são nossos parceiros aqui no portal, e eles vão aqui fizeram um projeto muito legal, eles vão explicar pra gente. Tudo bem, gente? Bem-vindos, obrigado. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Eu não sei quem que quer começar a fazer a pergunta e vocês decidem. Se apresentem, Gabriela, Felipe, e por que vocês resolveram fazer o projeto e fazer o projeto juntos? Certo. E explica já o que é o projeto e tal. Então, eu tenho 17 anos e eu tô no Alfa Lumen no 3º ano do ensino médio. Eu tenho 17 anos, também estou no 3º ano do ensino médio. E por que vocês resolveram fazer o projeto sobre autismo? É um tema muito legal de vocês. Explica direitinho para as pessoas do que se trata. Certo. Então, desde o começo do ensino médio, eu venho me dedicando bastante a estudar sobre os assuntos do meio ambiente, de mudanças climáticas. Então, todo o 2º ano, todos os alunos do 2º, tem a proposta lá no Alfa Lumen de fazer um trabalho de conclusão de curso. Então, isso é muito bom, um diferencial muito bom, porque acostuma a gente para entrar na vida acadêmica, por exemplo. E, então, eu já sabia que eu queria fazer o meu TCC sobre alguma coisa relacionada à mudança climática, meio ambiente. E eu gosto muito de estudar sobre como as mentes funcionam, então, principalmente a parte de TEA. Porque eu tenho uma parceira na minha família que é muito próxima e ela é doutora em educação especial e essas coisas. E ela sempre me incentivou bastante a estudar sobre isso, então a gente conversava muito, debatia muito, há muito tempo. E eu tenho uma sobrinha minha que ela tem autismo, então isso se aflorou mais, eu queria estudar mais sobre esse transtorno e outros tipos de transtorno. Então, eu queria muito falar sobre o transtorno do espectro autista e a Gabi queria muito falar sobre eventos climáticos extremos. Então a gente decidiu unir esses dois temas em um tema só. Muito legal. Vocês já sabiam que uma coisa interferia na outra ou não? Vocês souberam pesquisando? Assim? Minha pergunta é, vocês resolveram se juntar porque você falou assim, pô, o autismo tem a ver com isso. Ou não? Vocês descobriram no meio do processo? A gente descobriu no meio do processo, porque o TCC lá no Alfa Lumen geralmente é em grupos, trios ou duplas. Uhum. Então a gente ia fazer esse trabalho junto e a gente pensou no que a gente podia falar. E como cada um tinha essa área de interesse, a gente resolveu juntar para ver no que dava e a gente percebeu que não existia nenhuma pesquisa sobre isso. Ninguém nunca relacionou esses dois temas. Foi até um grande desafio, mas também uma coisa que incentivou muito a gente, que não tem nenhum estudo científico no mundo que relacione esses dois temas. Ele foi pioneiro não só no Brasil, como no mundo todo. Que legal, isso é muito interessante. Então explica melhor pra gente. Eu estou vendo aqui, já fiz até uma pergunta de que forma os fenômenos como tempestade, porque muita gente nem imagina, né? Às vezes a criança ou até o adulto fica mais agitado por algum motivo, até porque assim, existem diversos tipos de autismo, né? O mais fraco, o mais forte. Tem lá, acho que é os números, número que fala? Grau Sim, 2, os né? níveis de suporte. Isso. E aí, às vezes a pessoa se agita mais, se agita menos. Então fala pra gente como que trovões, tempestade, enchentes, essas coisas, fenômenos marítimos podem influenciar, assim, não sei quem quer explicar, acho que é a Gabriela, que é dos eventos climáticos. Então, Vocês comentaram, vocês vão se controlando aí, tá bom? o transtorno do espectro autista, ele se caracteriza principalmente porque o cérebro deles funciona de uma maneira diferente. Então, é uma condição do neurodesenvolvimento e eles processam as informações, os estímulos externos de uma maneira muito diferente das pessoas típicas, por exemplo. Então, a gente pesquisou muito sobre a questão da sensibilidade sensorial. E algumas pessoas com autismo e outras deficiências possuem essa hipersensibilidade sensorial que quando acontece algum evento fora da normalidade, pode agravar essa situação. Sim. Então temos a hipersensibilidade sensorial, que é basicamente você sentir um estímulo de uma forma aumentada. Então se você está sentindo muito calor, essa pessoa com TEA vai sentir mais ainda. Também temos o outro ponto, que é a hipossensibilidade sensorial, que é quando ele sente menos. Então se você está sentindo
muito calor, essa criança pode nem estar ligando, achar que tá num ambiente normal, às vezes está muito frio, você está de blusa, tudo, e ela está de short, camiseta, porque ela nem sente esse frio tão forte. Só que a gente focou mais nessa parte de hipersensibilidade, porque a gente viu que tem uma incidência maior nessas pessoas. Então, por exemplo, uma onda de calor muito forte, que você pode estar suando, sofrendo bastante, essa pessoa vai sofrer às vezes 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais. Então é isso que a gente descobriu. Ah, que legal. E isso não interfere, como fala, interfere não faz diferença no tipo do autismo, né? São todos? No nível do autismo, no caso? Então, acaba interferindo um pouco, porque o autismo ele tem, entre aspas, 3 níveis assim, que a gente pode dizer. Onde o nível de suporte 1, ele é o menos grave e o 3 é o mais grave. Então, às vezes, isso interfere sim, porque a grande maior parte dos níveis de suporte 2 e 3, eles não conseguem se comunicar de forma satisfatória. Então, às vezes, eles não falam, eles só se comunicam de gestos ou por uma dança, por qualquer outra forma, mas não a fala, em sua grande maioria. Então, isso pode influenciar porque aí os pais ou os terapeutas não vão saber o que essa criança, o que esse adulto, o que essa pessoa está tendo. Então, eles não vão saber que pode ser um evento climático extremo ou que pode ser alguma outra coisa. Então, vai dificultar eles saberem o que essa pessoa está tendo e por que ela está tendo algum problema. E vocês chegaram, obviamente não, mas vocês chegaram já a conversar, assim, algum médico, alguma pessoa, algum psiquiatra, psicólogo ou terapeuta já sabia disso ou não? Se dessa interferência, ou vocês levaram para eles a novidade? Então, a nossa pesquisa foi apoiada principalmente por 2 especialistas. Um na área dos eventos extremos, que é o jornalista científico Júlio Toboni, e na área do transtorno do espectro autista, a gente contou com a ajuda da especialista Patrícia Fonseca. Ela tem mais de 20 anos de especialidade na área da educação especial, e ela comentou que já tinha parado para pensar, que ela de fato sabia que uma chuva, uma onda de calor, a questão principalmente do estresse térmico, do desconforto térmico, podia afetar a vida das pessoas com TEA, trovões, mas ela nunca tinha parado para pensar que realmente podia ser algo que impactasse na vida deles, já que agora a gente está nessa nova realidade climática, né? Que os eventos extremos estão cada vez mais frequentes e intensos. Sim, está ficando mais frio, está ficando mais calor, né? Uma mudança muito abrupta de temperatura, né? E por que você acha assim? Eu até imagino que as pessoas não façam ideia disso, às vezes os pais ficam até perdidos, né? Por que vocês acham que nunca... Vocês falaram que é pioneiro, né? Por que vocês acham assim que ninguém nunca se ligou nisso assim? Como eu perguntei, o Júlio e a Patrícia, eles já sabiam assim, que isso tinha interferência e ajudaram vocês. Agora, muita gente não sabe, nem imagina, né, que isso, às vezes você vê assim, eu trabalhei com lojas de crianças, às vezes crianças autistas, né, e você vê que às vezes o pai fala, tá mais agitado que o normal, não sei o que fazer e tal, às vezes era isso, né, às vezes a loja estava muito fria, sei lá, alguma coisa assim, interessante. E por que vocês acham que recebe tão pouca atenção, que as pessoas nunca se ligaram nisso? Por que vocês acham que acontece essa coisa? Então, tem a questão de que o transtorno do espectro autista está sendo estudado agora mais recentemente, da mesma forma que os eventos climáticos extremos. Então, agora no Brasil, por exemplo, estão sendo criadas várias políticas públicas voltadas às mudanças climáticas, principalmente depois das enchentes no Rio Grande do Sul, que foi aquele desastre, milhares de famílias ficaram sem casas, milhares de vítimas. Então, agora a gente está vendo que essa realidade, a gente está tendo essas pesquisas, essas políticas públicas voltadas para mudanças climáticas, algumas pesquisas voltadas recentemente para o autismo, e eu acredito que seja por isso, porque são temas mais recentes que estão sendo mais aprofundados agora, melhor entendidos, tanto pela comunidade científica quanto pela população no geral. Agora, então, é por isso que eu acho que ainda não foi conectado os 2 temas. Sim, também porque antigamente muito era considerado, tinha muitas pessoas com autismo, só que tinha muito pouco diagnóstico. Até tem gente que acha que hoje em dia tem mais pessoas com autismo do que antigamente. Isso é uma desinformação, porque
o porquê acontece de hoje a gente saber que tem mais pessoas com autismo, né? Porque aumentou o número de diagnóstico, porque a ciência ela é algo que se desenvolve gradualmente, então é com o tempo que ela vai se aprimorando, ela vai descobrindo novas formas e de fazer uma forma mais eficiente de descobrir realmente se essa pessoa tem ou não, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Então aumentou essa capacidade e por causa disso começamos a ter mais pessoas com autismo. Então, por exemplo, no Brasil cerca de 2% da população tem autismo, então é um número bem relevante, então esse público ele é muito negligenciado nesse quesito e é por isso também que a gente desenvolve uma lei para proteger essas pessoas. E como é que vocês chegaram a conversar com famílias, a realidade delas hoje, assim, nessa questão dos fenômenos climáticos e também na questão do tratamento em geral do autismo? Assim, vocês moram em São José, né, estudam aqui. Como é que vocês estão vendo, assim, a gente trouxe aqui o vereador Sena, um tempo atrás até, e ele trabalha muito com autismo, e ele batalha muito pelo Gaia, pela Casa do Autista, o projeto dele é a Casa do Autista. Não sei se vocês já conversaram com ele, ele é bem a favor da causa. Como é que vocês acham que está aqui em São José a situação e das famílias também? A gente enxerga um avanço significativo na visibilidade da pessoa com TEA, também de outras deficiências, mas ainda existe uma negligência, ainda existe uma carência de políticas públicas, porque tem muitas pessoas autistas ainda que não estão sendo assistidas corretamente, na necessidade delas, né? Porque quando a gente fala do autismo, é um espectro. Então, cada indivíduo com autismo tem uma realidade, tem uma particularidade. Então, a gente enxerga ainda que, apesar desse avanço, né, da gente ter alguns vereadores que apoiam essa causa lá na Câmara, ainda falta muito suporte ainda para essas pessoas. Ainda mais quando a gente fala de pessoas autistas em idade adulta, porque a maioria... É louco, não sei o que, né? Tem muito preconceito, né? Porque eu não sei vocês antes, né? Eu, agora que eu tenho trabalhado até na Câmara, as pessoas acham que autista é só em criança, né? É muito ligado à criança, mas esquece que a criança cresce e vira adulto, né? E a doença não para, o autismo não tem cura, né? E geralmente o tratamento é mais focado em crianças mesmo. Sim. Então muitas pessoas autistas, quando chegam na fase adulta, param com o tratamento, param com os atendimentos e pode até mesmo piorar o quadro dessa pessoa. Sim. E a gente até comentou já, né, você comentou sobre uma lei, né? Uhum. Explica pra gente como é que vai ser, o vereador Carlos Abranches, o que é essa lei que foi aprovada, né, agora na Câmara, do Carlos Abranches, porque as pessoas não estão acostumadas a ir lá, as pessoas não sabem, ninguém entra. O que é exatamente essa lei, como é que ela vai... Porque às vezes a pessoa fala, pô, mas como é que vai... fenômenos climáticos, que lei, como é que funciona a lei? Mas aí explica pra gente direitinho no que ela consiste. Primeiramente, vou falar um pouco do nosso estudo. A gente fez esse estudo e no estudo a gente fez uma pesquisa de campo, onde a gente identificou, perguntou para profissionais, para familiares, se as políticas públicas atuais são suficientes para suprir essas necessidades sensoriais desses indivíduos. E a gente viu que 77,8% disseram que não são suficientes, 22,2% disseram que são parcialmente suficientes e a gente não obteve nenhuma resposta dizendo que são suficientes. Então a gente viu que realmente é uma dor tanto das famílias quanto dos profissionais e dessas pessoas com autismo nas políticas públicas atuais. Então a partir disso a gente resolveu criar uma política pública e quem nos acolheu foi o Carlos Abranches para desenvolver essa lei. Então a gente escreveu essa lei junto com ele, propôs para os outros vereadores, todos assinaram a favor e ela foi votada no dia 14, na quinta-feira, e ela foi aprovada. Então a gente vê que é um marco muito significativo. E essa lei ela tem como base principalmente capacitar profissionais para que eles consigam saber o que fazer durante esses eventos, porque grande parte dos profissionais às vezes até tem uma ciência que a pessoa tem TEA, mas não sabe muito o que fazer. Então se essa criança se desorganiza por causa de um evento climático extremo, por exemplo, ele não sabe o que fazer. Porque essa pessoa pode ficar agressiva, pode tentar agredir alguém, se agredir, tentar às vezes fugir do local, pode tentar tirar a roupa. Cada um vai reagir de uma forma. Muitas vezes essas pessoas não sabem o que fazer. Até, por exemplo, num caso de
UBSs ou locais de saúde, muitas vezes essas crianças podem se desorganizar e acontece recorrentemente dos profissionais tentarem imobilizar essa pessoa, tanto criança quanto adulto. Isso é uma forma errada de se agir, porque se ela está se desorganizando, muitas vezes ela não gosta nem que a pessoa encoste nela. Então isso pode ser uma coisa muito ruim. Então primeiro a gente procura capacitar esses profissionais, então a gente propõe que o governo faça parcerias com ONGs ou faculdades, locais de saúde, para que haja uma preparação melhor de todos os profissionais e também que haja uma preparação da população. Então a gente procura informar a população para que eles fiquem cientes que essa pessoa, ela não é uma pessoa diferente da gente, ela é uma pessoa como todos nós. Ela só tem uma particularidade que acaba dificultando algumas coisas na sua vida. Então a gente quer mostrar isso e quebrar essas barreiras também junto com essa lei. E um outro ponto muito importante é a criação e a adequação de salas sensoriais. O que são salas sensoriais? Salas sensoriais são uma sala específica para quando essa pessoa está se desorganizando, ela é levada para esse local para ela se organizar, então para ela ficar mais tranquila. Então é uma sala que pode estar fechada, com pouca luminosidade, uma luminosidade mais ambiente, porque a pessoa com autismo ela processa as informações de uma forma muito diferente. Muitas vezes ela processa de forma selecionada. Então a gente está conversando, está tendo, por exemplo, o latido de um cachorro, o barulho do carro, uma buzina, a gente consegue filtrar e conversar tranquilamente e ignorar esses pontos. Muitas vezes essas pessoas não conseguem fazer essa filtragem e dificulta. Então uma sala silenciosa, onde tem às vezes um puff, alguma coisa, um brinquedo, algo que elas tenham apego para ela conseguir se organizar e ficar mais tranquila e não causar nenhum problema tanto para ela quanto seus familiares ou as pessoas que estão em volta. E isso serve para qualquer nível do autismo, mais leve ao mais ou pior. E uma coisa que a gente comentou também na entrevista, muito legal, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu fico muito feliz de dar espaço aqui no meu para vocês. Mas às vezes a gente comentou com o Senna que assim, né? Ele comentou de UBS, né? UPA, e às vezes não é por mal, né? Mas assim, não adianta levar no hospital, né? Porque o autista ele precisa de terapeuta, ele precisa de psicólogo, ele precisa de às vezes psiquiatra. E o médico às vezes não está preparado, né? Por isso que a lei de vocês é muito importante, né? Porque às vezes não é por mal, um guarda de um hospital vai pegar alguém para mobilizar, porque não sabe o que fazer, né? E já tem algum estudo, tipo, o que faz? Para ter essa sala especial em todos os hospitais, é isso? Essa é a ideia, em escolas e todos os estabelecimentos, assim. A gente tem a ideia de colocar em todos os estabelecimentos públicos e que haja uma recorrência dessas pessoas. Então, tanto de pessoas com TEA quanto PCDs. A gente inclui os PCDs também para incluir todos os outros transtornos dessas pessoas que têm essa hipersensibilidade sensorial. Então, a gente procura que todo local que haja uma recorrência desses indivíduos, que tenha uma sala, tenha um preparo para acolher eles. Legal. E o Carlos Abrantes que abriu, né? Mas é um tema muito legal porque você falou, né? Os outros vereadores todos compraram a ideia, né? E é muito importante. O São José tem o Gaia também, tem agora o projeto do Senna, né? E como vocês acham que vai conseguir? Porque assim, em escolas, já tem alguns lugares que tem essa sala, não tem no Brasil? Sim. Algumas cidades já tem, né? É no mesmo modelo, né? Seria isso, né? São salas silenciosas, meio sem barulho, né? Qual que é a importância de um projeto desse? Assim, é muito importante. Eu estou perguntando mais por protocolo, mas para vocês que têm a linguagem certa, Felipe principalmente, assim, né? A gente não imagina a realidade dessas pessoas, né? Então, um projeto desse, assim, para eles, por mais que vá demorar, né? A gente sabe que vai demorar para fazer sala em todo que é lugar, mas assim, para eles já é digamos assim, um carinho, né, para os pais, né, para as crianças. Qual que é a importância, assim, como vocês se sentem de terem feito uma lei para São José, assim, como vocês se sentem? Então, os cientistas estão falando, né, de que daqui para frente a tendência dos eventos é só piorar, tanto em frequência como intensidade. Então, mesmo assim que demore, né, porque vai demorar mesmo a efetivação dessa lei, a gente quer deixar um futuro para eles, né? A gente está pensando que a gente está se preocupando, né? Os cientistas estão falando que sobre as mudanças climáticas, a gente está se preocupando, fazendo algumas políticas públicas mundialmente também falando, né?
Só que nada disso está incluindo essa população que é negligenciada. Nenhuma política pública está sendo específica para essa população. Então a gente está pensando nesse futuro, nessa qualidade de vida, em proporcionar isso para essas pessoas. Então, por exemplo, se cai uma chuva muito forte, por exemplo, esses dias alagou grande parte aqui de São José. Sim. E de repente uma pessoa com autismo se desorganizou. Ela está de repente em uma UBS. Ela tem que ter um suporte ali, uma estrutura para poder seguir a vida dela, né? Para não de repente se machucar, não machucar as pessoas ao seu redor. Então, ela não tem que perder nada na qualidade de vida só por ser uma pessoa atípica. É isso que a gente pensa. E pelo estudo de vocês, o Felipe comentou sobre não pode pegar, não pode agarrar, mas às vezes está bem agressivo. Que assim, até antes até dela, até para mim, que eu não sei, você até me explica. O que faz numa situação assim, quando a pessoa está agressiva? Ou tenta fazer, né? Porque às vezes não resolve, mas assim, qual que é a recomendação, assim, vocês que estudaram muito o assunto, quando você vê uma criança ou um adulto agitado, o que se recomenda fazer nesses casos? Tentar conversar? Como é que é? Sim, como a gente falou, o autismo ele é um espectro. Então, cada indivíduo ele age de uma forma diferente. Então, tem algumas pessoas, alguns indivíduos que não gostam que você encoste nele, não gostam que você chegue perto. Tem outros que não ligam, que às vezes chegam, abraçam. A gente mesmo já visitou algumas instituições, algumas ONGs, como o Gaia, a gente fez uma visita, eles apoiaram tanto a gente, tanto a nossa lei quanto o nosso projeto. Também a gente foi na Agape, eles também apoiaram a gente, nosso projeto. A gente conversou muito isso com eles. Então, o que se fazer? Normalmente, a principal forma é você encontrar um familiar dessa pessoa. Porque a pessoa com autismo, ela confia muito nos seus familiares, principalmente colegas, pessoas próximas. Então, você, como um completo desconhecido, você pode ter todo o preparo, mas muitas vezes ela não vai confiar em você, não vai querer que você chegue perto, então você pode saber o que fazer, mas às vezes é melhor um familiar estar lá. Porque o certo a se fazer quando essa pessoa está se desorganizando é levar ela para um local seguro, tanto para ela quanto para as outras pessoas, para que ela não tenha nenhum dano físico e psicológico. Então, um local como uma sala sensorial seria o principal, porque daí é um local quieto, que ninguém vai entrar, tipo, encher o saco dela, ninguém vai ficar pressionando ela, e ela vai conseguir se organizar com o tempo, porque às vezes pode demorar horas, como pode ser rápido. Ela pode ficar tranquila rápido, como pode demorar bastante. Então, o certo é você dar um apoio para essa pessoa. Então, às vezes, oferecer água, algum alimento, alguma coisa que ela sinta afeto. Muitas dessas pessoas elas têm um afeto, por exemplo, por um brinquedo, por um objeto, como eu disse, por uma pessoa. Então, mostrar que essa pessoa está segura no local. Então, acho que essa é a principal forma. Legal, gente. Eu gostei muito do papo. Eu nunca imaginava, a Gabriela, quando entrou em contato comigo, falou, achei interessante pelo fato, eu nunca imaginei que alteraria os fenômenos climáticos, alterariam... Na verdade, altera o comportamento de muita gente, sim, muita coisa, né? E a gente nunca se liga muito em autismo. E até é legal que esteja crescendo muito esse engajamento das pessoas, né? Tem até carreta hoje de autismo, ligada ao autismo, né? Que alguns políticos sabem. Mas é isso, gente. Obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo projeto da Gabriela Lourenço, Felipe Deste. E deixa o último recado, alguma coisa que a gente não falou que vocês acham importante ressaltar, ou sobre a lei, ou sobre o autismo. Fiquem à vontade, você primeiro, depois o Felipe. Eu agradeço novamente pela oportunidade e eu gostaria de dizer que, principalmente, desde o começo que a gente estava decidindo qual tema a gente faria nosso trabalho de ensino médio, a gente queria deixar alguma coisa para a sociedade, a gente queria contribuir de alguma forma. Então, além dessa lei que a gente está produzindo aqui em São José, a gente visa a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Nos eventos climáticos, por exemplo, enxergar que não são apenas perdas materiais, então a perda de uma casa. E nesses casos, a perda de um dano físico ou psicológico muito grave, né? Que essas pessoas sofrem, porque elas sofrem muito mais. E também o incentivo a novas e maiores pesquisas que relacionem esses temas, esses dois temas principalmente. Sim. Muito obrigado por receber a gente, foi realmente um apoio muito legal. A gente fica muito feliz de poder ter um espaço aqui, poder falar um pouco.
Eu acho que é muito o que a Gabriela falou, só agradecer a esse espaço que a gente teve, e também a gente busca muito com esse estudo que a gente conclui, com essa lei, que tenham novas leis e novos estudos, porque, como a gente disse, a gente foi o primeiro e o único até hoje a fazer esse estudo. Então, a nossa real vontade é que haja um estudo maior, então que tenham mais dados, que a gente conseguiu um número de dados legal, muito bom, muito significativo, mas seria muito interessante ter às vezes um número de dados muito maior para saber como adequar a lei para essas pessoas. Em diversas partes do país, É. porque a gente focou aqui na região do Vale do Paraíba, principalmente em São José dos Campos. Sim. Então, a nossa vontade é, como essa é uma lei pioneira no Brasil também, a São José dos Campos é a primeira cidade a incluir essa lei, a gente gostaria que tivesse um estudo mais homogêneo no Brasil todo, para que cada cidade, cada estado saiba como agir, como criar a sua própria lei para esses indivíduos. Porque com os dados retirados da nossa pesquisa, aqui em São José, o maior problema, a maior incidência desses eventos climáticos extremos afetando essas pessoas são o estresse térmico. Então, o calor extremo foi o principal. O que a gente teve mais incidência de dados foi o calor extremo. Então, a gente adequou essa lei muito também para essa parte do calor extremo. Então, a gente gostaria muito que tivesse mais estudos e que desenvolvesse mais leis no Brasil. E não ficasse só em São José. A gente queria realmente furar essa bolha, sair de São José para talvez outros estados, outras cidades, ou até mesmo para o Brasil todo, outros países. A gente queria que os cientistas, as pessoas abraçarem mais essa causa. Porque a gente sabe que começando com pouco, uma hora pode virar muito, pode virar uma lei às vezes até mundial, nacional e etc. Então a nossa real vontade é isso, realmente ajudar esse público que é muito negligenciado e que realmente precisa do nosso apoio. Legal, gente. Mais uma vez, parabéns. Ó, pessoal, quem estiver vendo aí, 2 especialistas no assunto aqui, médicos, puxem os dados aí, a lei do Carlos Abreu vai estar disponível lá no portal da Câmara, e é muito legal, vale muito a pena estudar mais. Eles fizeram o que eles puderam e fizeram muito bem feito e com o que eles tinham na mão, mas com certeza com mais recurso, com mais estrutura, Sem dúvida. você chega em resultados melhores. Mais uma vez, parabéns, obrigado, viu? Obrigada. Obrigado.